Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente vai mergulhar na história de um rei de Judá chamado Amazias. Uma figura fascinante. E com todos os elementos de uma grande tragédia, né? A nossa fonte principal aqui é o livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Isso. E a nossa missão é tentar entender um paradoxo, porque o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que parece ótimo. Parece ótimo, mas logo em seguida vem um balde de água fria com uma ressalva. Porém, não com o coração íntegro. E essa pequena frase muda tudo. Muda tudo. O que isso quer dizer na prática? A trajetória dele é, uma montanha-russa de dar vertigem. Totalmente. Começa o promissor, um pico de sucesso militar e, de repente, um tombo espetacular. Tudo por causa de orgulho e uma das decisões mais bizarras que eu já vi. Você colocou o dedo na ferida. É essa contradição que faz a história dele ser tão atual, de certa forma. Sim. Não é uma história simples de bem contra o mal. É sobre alguém que parece fazer tudo certo por fora, mas cuja fundação interna é frágil, né? Exato. E o que eu acho mais chocante é a velocidade da virada. Como é que um rei que acabou de ter uma vitória gigantesca... Uma vitória acreditada a Deus. Exatamente. Acreditada à obediência a Deus, se vira e começa a adorar os ídolos do povo que ele acabou de massacrar. Não faz sentido nenhum. Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai tentar responder. Ok, então vamos analisar isso. O começo do reinado de Amazias parece impecável. Ele assume o trono com 25 anos e a primeira coisa que faz é consolidar o poder. O que é esperado. Ele executa os oficiais que assassinaram o pai dele, o rei Joás, mas aqui já tem um detalhe que chama atenção. Ele não mata os filhos dos assassinos. Ele segue à risca a lei de Moisés, que dizia que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. O que era bem comum para a época, diga-se de passagem. Muito incomum. No papel, isso é um ato de um líder justo, temente à lei. Parece um começo perfeito, não? Parece. E é aí que a genialidade do narrador bíblico entra. Ele nos dá esse fato positivo, mas ele já nos alertou sobre o coração não íntegro. Já plantou a semente da dúvida. É como se ele dissesse: vejam, ele está cumprindo o protocolo, marcando a caixinha da lei, mas não se enganem. Entendi. A minha leitura é que essa obediência inicial era mais uma questão de formalidade, talvez de conveniência política. Mais imagem do que convicção. Exatamente. Era a coisa certa a se fazer para se mostrar um rei justo, legítimo, mas talvez não viesse de uma fé profunda. É a imagem da fundação com uma rachadura, sabe? Sim. Por fora, o prédio parece sólido, mas a estrutura já está comprometida para o primeiro grande teste. Então você está dizendo que era tipo um check na lista de obrigações da lei, mas sem um engajamento real. Perfeito. Uma obediência performática. E a história vai mostrar que esse tipo de fé não se sustenta sob pressão. Especialmente a pressão do sucesso. Principalmente. E essa pressão não demora a chegar. O primeiro grande desafio dele é uma guerra contra o reino de Edom. Ele mobiliza um exército enorme. 300 mil homens. 300 mil homens de Judá e Benjamim. Mas aparentemente ele não se sente seguro com esse número. E aí ele toma uma decisão bem controversa. Contrata 100 mil mercenários do reino de Israel. O reino do norte. Por uma fortuna, 100 talentos de prata. Isso dá o quê? Umas 3,4 toneladas do metal. Muito dinheiro. E é crucial entender o contexto disso. Naquela altura, Israel, o reino do norte, era visto como espiritualmente corrupto. Ah, sim. Um lugar que tinha abandonado a Deus, mergulhado na idolatria. Então, contratar soldados de lá não era só uma decisão militar. Era uma aliança espiritual duvidosa. Faz sentido. Era como fazer um pacto com quem representava tudo o que ele, como rei de Judá, deveria rejeitar. Imagina a cena. Você acabou de gastar o equivalente a 3,4 toneladas de prata, 1/3 do seu novo exército chegou, e de repente, Do nada. aparece um profeta, um homem de Deus anônimo, com uma mensagem bem direta. Rei, manda essa galera de Israel embora, porque Deus não está com eles. Basicamente, você fez um péssimo negócio. Exato. E a reação de Amazias a essa ordem é o que me parece mais humano e honestamente revelador.
Ele não pergunta sobre teologia, sobre aliança. Não. Ele pergunta sobre o dinheiro. A primeira preocupação dele é: e o que eu faço com os 100 talentos de prata que eu já paguei? É a pergunta mais pé no chão possível. Tá, legal a mensagem, mas e a minha grana? Exatamente. É uma reação muito compreensível. E a resposta do profeta é daquelas de parar e pensar. O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. É um checkmate. Total. E pro crédito de Amazias, nesse momento ele passa no teste. Ele ouve e manda os 100 mil mercenários para casa. Ele passa, mas a obediência raramente vem sem custo. E aqui o custo é imediato e violento. Sim. As tropas israelitas que eram mercenários se sentem humilhadas. Elas foram contratadas para uma guerra e dispensadas antes da parte mais lucrativa. O saque. O saque. Então, na volta para casa, furiosos, eles decidem criar a própria oportunidade de pilhagem. Atacando cidades de Judá, matando 3 mil pessoas e roubando tudo que podiam. Um desastre. Isso é um ponto-chave. A obediência dele não foi recompensada com um milagre instantâneo de paz. Longe disso. Foi seguida por violência e sofrimento para o seu povo. Isso deve ter mexido com a cabeça dele, não? Sem dúvida. Talvez tenha plantado uma semente de dúvida ou a ideia de que, no fim das contas, confiar em Deus traz complicações bem terrenas. Pode ter reforçado uma visão mais cínica do mundo. Eu fiz a coisa certa e meu povo pagou o preço. Da próxima vez, talvez eu deva confiar mais na minha própria força. Exato. Ele obedeceu, mas o resultado imediato foi negativo. Essa experiência pode ter sido a primeira gota de veneno que o corrompeu por dentro. Mesmo ele estando a caminho da maior vitória da vida dele. Exatamente. E que vitória! Apesar do exército reduzido e do ataque dos ex-aliados, Amazias avança contra Edom. E a promessa do profeta se cumpre. E se cumpre de forma espetacular. A vitória é avassaladora. Ele mata 10 mil edomitas no Vale do Sal. Mas o que vem depois é chocante. É de uma crueldade. O texto diz que ele capturou outros 10 mil e os levou ao topo de um penhasco para jogá-los de lá. Isso não é só vencer uma guerra. Isso é aniquilação, com um nível de crueldade assustador. O que isso nos diz sobre o estado mental dele? Diz que a vitória não trouxe humildade ou gratidão. Trouxe uma sensação de poder absoluto e talvez uma sede de vingança implacável. Talvez descontando nos edomitas a frustração pelo ataque dos israelitas. É uma ótima leitura. Ele não é mais o rei que seguia pela lei. Ele é um conquistador brutal. E é exatamente nesse pico de poder, nesse momento de glória manchada de sangue, que a história dá um cavalo de pau e sai completamente dos trilhos. Completamente. Porque o texto diz: quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. É inacreditável. Eu li isso várias vezes e continuei pensando: como? Por quê? Como a gente pode sequer começar a entender essa lógica? A gente precisa tentar sair da nossa mentalidade monoteísta moderna. Para nós é ilógico. Totalmente. Mas talvez na cabeça dele, poder era uma commodity, algo a ser adquirido. Ele derrotou Edom, então, além do território e dos bens, ele achava ter o direito de saquear os poderes espirituais do inimigo. Como se fosse um espólio de guerra. Exato. Como capturar uma nova tecnologia de guerra. Ele não via como uma traição ao seu Deus, mas talvez como um upgrade no seu panteão pessoal de poder. É uma mentalidade de acumulação, não de devoção. Mas mesmo com essa lógica não faz sentido. Se os deuses dos edomitas fossem tão poderosos, eles não teriam perdido a guerra de forma tão humilhante. Claro. Ele mesmo provou que esses deuses eram inúteis. Exatamente. E é por isso que a atitude dele é, no fundo, irracional. A vitória deveria ter sido a prova definitiva do poder do seu Deus. Sim. Mas a arrogância dele era tão grande que a lógica se inverteu. A vitória não o levou à gratidão, mas a um delírio de grandeza onde ele se achava no direito de controlar o divino. E essa mesma pergunta que um outro profeta, enviado por Deus, faz a ele. De forma direta e cortante. Por que você está buscando deuses que não conseguiram nem livrar o próprio povo do seu ataque? É a pergunta ter feita. E a resposta de Amazias mostra a transformação completa. Ele não é mais o rei que, mesmo relutante, ouve um profeta. Agora não. Agora, inflado de orgulho, ele ameaça o homem de morte. Quem te nomeou conselheiro do rei?
calha a boca ou eu te mato. É o ponto sem retorno. Com certeza. Ele silencia a única voz da razão que poderia salvá-lo. O profeta se cala, mas antes dá o veredito. Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Pesado. A arrogância o cegou a ponto de ele se considerar acima de qualquer correção, inclusive a divina. Ele se esqueceu completamente que a vitória sobre Edom foi um presente. Um presente condicionado à obediência dele. Isso. Ele reescreveu a história na própria cabeça. E nela, o herói era ele e somente ele. E com esse ego gigantesco, ele decide que Edom foi pouco. Ele precisava de um desafio maior. Claro, ele olha para o norte, para Israel, o mesmo reino cujos mercenários ele tinha dispensado, e manda uma mensagem para o rei Joás que é pura provocação. Um desafio. Vem, vamos nos enfrentar cara a cara. É uma briga de bar em escala internacional. Nascida puramente do orgulho. E a resposta do rei Joás é uma obra-prima de desprezo. Uma das melhores respostas desaforadas da literatura antiga. É ótima. Ele conta uma parábola. Um cardo, que é um matinho espinhento, mandou uma mensagem para um cedro do Líbano, uma árvore imensa, Imponente. pedindo a filha do cedro em casamento para o seu filho. Mas, enquanto o cedro pensava na proposta ridícula, um animal selvagem passou e simplesmente pisoteou o cardo. É uma humilhação poética e brutal. Ele está basicamente dizendo, você é um matinho insignificante que teve uma pequena vitória e agora se acha grande coisa. Fique no seu lugar antes que a realidade te esmague. Mas claro, o Amazias de agora não ouve conselhos. A parábola de Jeoás não é só um insulto, é um diagnóstico clínico da condição de Amazias. Ele é o cardo que se acha cedro. A ubris. A ubris, o orgulho desmedido, o cegou para a realidade do seu próprio tamanho e, mais importante, para a fonte da sua força. Ele está correndo em direção ao abismo. E Jeoás praticamente desenhou um mapa do precipício para ele. E ele ignora o mapa e pula. A guerra acontece, e a derrota de Judá é total e humilhante. Completa. Amazias é capturado na batalha. Mas a humilhação estava só começando. Jeoás não se contenta em vencer. Não. Ele leva Amazias como um troféu para Jerusalém, a própria capital de Amazias, e lá, como ato final de dominação, Derruba 180 metros do muro da cidade, saqueia todo o ouro e a prata do templo e do palácio e ainda leva reféns. é a aniquilação de tudo que ele construiu. A muralha derrubada é o símbolo da violação, da vulnerabilidade. O saque do templo é a profanação máxima. E a captura do rei. É a subjugação completa. Tudo foi perdido numa guerra inútil, motivada unicamente pelo ego. A rachadura naquela fundação inicial finalmente fez o prédio inteiro desabar. Aquela obediência externa não aguentou o peso do orgulho. Não aguentou. E o fim da vida dele é igualmente melancólico. Ele sobreviveu 15 anos após a morte de Joás, mas seu reinado na prática tinha acabado. Acabado. O texto conta que, depois que ele abandonou Deus, uma conspiração se formou contra ele em Jerusalém. Ele teve que fugir para outra cidade, Laquis. Mas foi perseguido e assassinado lá. Ele morre não em glória no campo de batalha, mas fugindo do seu próprio povo. Que trajetória! Ele começa seguindo a lei, passa num teste de fé caríssimo, alcança uma vitória esmagadora e, no topo do mundo, se perde. É inacreditável. É uma demonstração poderosa de como uma obediência superficial, sem coração íntegro, é insustentável. O sucesso, que deveria ter sido a confirmação da fé dele, Se tornou a ruína dele. acabou se tornando o fertilizante para a erva daninha do seu orgulho, que estrangulou todo o resto. Uma história e tanto. Um líder que começou certo, que soube ouvir e obedecer num momento chave, mas que não soube lidar com a vitória. Isso. Ele se afogou no próprio sucesso e levou um reino inteiro junto com ele. Uma lição dura sobre como a fundação do nosso caráter é infinitamente mais importante do que qualquer vitória que a gente possa conquistar. E isso deixa a gente com um pensamento final, uma reflexão que vai além da história dele. Por que será que o sucesso é tantas vezes um teste de caráter muito mais difícil e perigoso do que a adversidade? Boa pergunta. A história de Amazias parece gritar para nós que a vitória pode ser mais tóxica para a alma do que a própria batalha.
E isso levanta a questão de como nós lidamos com os nossos próprios momentos de triunfo e o que eles de fato revelam sobre aquilo que está de verdade no fundo do nosso coração.